Amados irmãos, amadas irmãs, vamos continuar a ver Atos 8, versículos 26 a 35. Nós já vimos o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Olha só, podemos ver aqui que um anjo falou para Filipe ir, dispor-se e ir para um caminho que estava naquele momento deserto. Ele não questionou, ele se levantou e foi. E esse etíope eunuco, ele estava passando por esse caminho, e aí o Espírito falou para Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Daí Filipe obedeceu novamente, ele correu e ouviu que esse eunuco estava lendo o profeta Isaías. Daí ele fez uma pergunta muito importante: compreendes o que vens lendo? Nós falamos hoje, muitas pessoas não leem a Bíblia porque ao ler eles não compreendem. Eu já perguntei para muitas pessoas: você lê a Bíblia? Eles falaram exatamente isso: eu leio, não compreendo, então eu não leio. Aí ele diz assim, ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Vemos então a importância de nós termos mestres, pessoas que possam ensinar, explicar as Escrituras. E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco estava lendo essa porção. Daí, claro, ele não entendeu nada. E o versículo 34 diz: então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Olha só, que coisa tremenda. Nós vemos Filipe ser enviado, isto é, apóstolo, não é? E ele obedeceu imediatamente. E aí ele viu esse eunuco ali lendo e ouviu a porção que ele estava lendo, perguntou se ele entendia. Ele disse, o eunuco falou: se alguém não me explicar, como é que eu vou entender? Certo? E aqui nós vemos que o Filipe explicou. Está vendo? Ele então agiu como um mestre. Diz assim, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Vemos agora ele funcionando como evangelista, porque anunciou-lhe a Jesus. Então foi como nós falamos, tem vários aspectos, todos os aspectos do apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Nós precisamos de aperfeiçoamento, precisamos da ajuda dos irmãos. E nós sabemos que o resultado disso é que esse eunuco teve
uma experiência com o Senhor, não é? Olha só, anunciou-lhe a Jesus. Aí do versículo 36 em diante diz, seguindo eles caminho fora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse ao eunuco, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Felipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eunuco realmente havia recebido a palavra de Deus, havia recebido o evangelho. Ele creu no Senhor e confessou Cristo como Filho de Deus. Daí mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Foi batizado. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, cheio de alegria. Então nós podemos ver uma coisa, amado irmão, amada irmã, quando o Senhor realmente deseja nos usar, Ele vai usar vários aspectos daquilo que nós fomos aperfeiçoados, como nós vimos nessa curta porção de Atos. E o resultado é que as pessoas que nos contactarão ficarão alegres, seguirão o seu caminho cheio de júbilo, porque ganharam a Deus, se tornaram membros do corpo de Cristo. Amado irmão, amada irmã, você não deseja ser assim usado por Deus? E nós podemos ver, aqui nos mostra uma situação muito simples, situações que nós vivemos dia a dia. Há muitas e muitas oportunidades como essa, que o Senhor nos aperfeiçoe para que nós possamos agarrar todas as oportunidades, sendo obedientes ao falar do Espírito em nosso interior, e muitos então sejam abençoados.